Olá, seja bem-vindo. 14 de fevereiro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h05 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E em fevereiro acontecem muitas campanhas de conscientização sobre o câncer. Entre elas, o Fevereiro Laranja, o Dia Mundial do Câncer e o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Para conversarmos sobre os temas, nós estamos recebendo o Dr. Celso Abraão, que é especialista em cirurgia oncológica e cancerológica. E você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maria Eduarda. Agradeço mais uma vez essa chance de estar aqui na TV Câmara falando sobre oncologia. E dia 4 foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que o câncer surge no organismo das pessoas. Bom, sobre a designação de câncer, e elas têm um comportamento parecido uma com a outra, que é o crescimento exacerbado das suas células, desrespeitando a todas as leis de harmonia do organismo. Então, qualquer órgão, por vários motivos, pode começar, ele perde o controle sobre essas células começam a se desenvolver, formam tumores, né? E esses tumores depois entram na corrente sanguínea, entram na corrente linfática e se espalham pelo corpo. Essa é a característica do câncer. Diferente dos tumores benignos, que são tumores que crescem, mas não se espalham, não entram na corrente sanguínea nem na linfática. Cada órgão vai ter, né, os seus fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Nós estamos falando agora há pouco sobre o câncer de pele, por exemplo. O maior risco para o desenvolvimento de câncer de pele é o sol, né? Principalmente esse sol das 10 da manhã até as 3 da tarde, que é muito rico em ultravioleta. Se você pegar agora câncer de pulmão, qual que é o maior risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão? É o tabagismo, cigarro. Para câncer de fígado, por exemplo, o álcool está envolvido. Alguns vírus, as hepatites, podem desenvolver câncer de fígado também. Câncer ginecológico, colo de útero, que é muito frequente, o que está diretamente envolvido é o papilomavírus, que é uma doença sexualmente transmissível e evitável. Então, há muito o que se estudar sobre o câncer, é por isso que existe essa campanha de conscientização mundial. Qual é a grande preocupação? A incidência de câncer está aumentando em todo o mundo, né? E os dados estatísticos demonstram que na década de 30 vai ser a primeira causa de morte no mundo todo, o câncer. Ultrapassará as doenças cardiovasculares e o trauma. Então, o câncer aumentou muito durante esses anos. Vem aumentando gradativamente, né? Isso relacionado principalmente aos hábitos de vida. Sim, qualidade de vida. E quais são esses sintomas mais frequentes do câncer? Bom, escolhe um. Por exemplo, câncer de mama. Né? Por isso que eu falei, câncer é um grupo muito grande de doenças. Então depende do órgão que ele está desenvolvendo. Câncer de mama, né? A principal queixa das pacientes, como que já queixa, é o nódulo a escurecer na mama, o caroço na mama. Daí você tem campanhas para você tentar fazer o diagnóstico precoce. Então, dessa maneira. Câncer de intestino, alterações do hábito intestinal, dor ao evacuar, sangramento nas fezes. Câncer de pulmão, aquela tosse que não passa, você vai ao médico, às vezes acha que é uma pneumonia, faz o tratamento com antibiótico, não melhora, principalmente em paciente que está que fuma. Então, assim, é um espectro muito grande de situações diferentes, né? E por isso que essa campanha de conscientização, essas informações precisam ser, a miúde, levadas a todas as pessoas. E eu digo o seguinte, essas informações precisam ser dadas na infância. Noções de prevenção e boas práticas de saúde precisam ser adquiridas na tenra infância, né? É muito difícil você pedir para alguém que já fuma há tantos anos parar de fumar ou parar de beber. Mas se o poder público tiver que fazer um investimento, que faça nas crianças. Criar essas ideias de bons hábitos nas criancinhas, na escola primária. Isso vai causar impacto no futuro. E de várias doenças a gente fala sobre da prevenção. E com o câncer não é diferente, né? Qual que é a importância desse diagnóstico precoce? É fundamental. É fundamental. Em todos os aspectos.
O câncer é uma doença potencialmente curável, é uma das poucas doenças que existem que são realmente curáveis, principalmente quando se faz o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, você consegue oferecer para esses pacientes tratamentos mais simples, menos custosos, em termos de saúde pública, por exemplo, né? E com um índice de cura altíssimo. Então, eu posso dizer para você, prevenção de câncer de colo do útero é uma coisa simples de fazer, é fazer um Papa Nicolau. Certo? Então, toda mulher que tem vida sexual ativa deveria, pelo menos, fazer uma vez por ano o seu Papa Nicolau. Certo? Você consegue, com o Papa Nicolau, diagnosticar lesões pré-tumorais. Lesões que, se não forem tratadas agora, daqui 4, 5 anos, se desenvolvem um câncer. E, nessa fase, basta, às vezes, você usar um creme vaginal, fazer uma cauterização e você se livra de um câncer. Quanto custa isso? É muito pouco. Quanto custa o tratamento de um câncer de colo de útero em fase avançada? Envolvendo cirurgias grandes, quimioterapia, radioterapia. É um custo, em termos de saúde pública, enorme. Quanto custa um tratamento de um câncer de pele em fase precoce, de um melanoma? É muito barato você fazer uma ressecção, fazer um diagnóstico precoce do melanoma, fazer uma cirurgia com anestesia local e retirar essa lesão. Um melanoma metastático hoje, com imunoterapia, os tratamentos, para você ter uma ideia, custam, né, de 100 a 150 mil reais por mês só de medicação. É um gasto muito alto, se for descobrir antes, diminui muito. Então, o impacto, respondendo a sua pergunta, o impacto do diagnóstico precoce é importantíssimo, não só para o paciente que vai se submeter a um tratamento simples e vai se curar, mas em termos de nação, de país, de mundo, né? A economia que vai ser feita se você puder oferecer isso para esses pacientes. Para isso, as pessoas precisam se conscientizar da importância do diagnóstico precoce e terem a atitude proativa de procurarem, né, os seus exames de prevenção, orientação e informação. Por isso a gente vê tantas campanhas, né, para a pessoa se prestar atenção mesmo na campanha, fazer os exames, tentar descobrir antes, né? Exatamente. Eu sempre digo que o câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, deve ser um assunto a ser tratado em casa, né? Assim, os filhos devem cobrar dos pais, né? O que eu acho ideal, um garoto, um pré-adolescente chegar para a mãe, assim, mãe, você já fez a mamografia esse ano? Papai, você já foi lá fazer seu exame de próstata? Que isso, meu filho? Poxa, eu aprendi isso na escola, como que é importante levar para as escolas, né? Como que é importante se fazer o exame de prevenção de próstata e câncer de mama, que são os dois mais frequentes, um dos mais frequentes que existem. Vocês estão cuidando da sua saúde? E na questão da genética, elas influenciam também? Muita gente fica preocupada. Minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama. Quanto que eu devo fazer o exame? Eu devo fazer o exame com mais perto um do outro? Então tá. A sua pergunta é muito interessante. Em torno de 15 a 20% dos cânceres são diretamente ligados a fatores hereditários. Então, assim, quando as pessoas perguntam, o câncer é genético? Na realidade, todo câncer ele começa no gene das células, então ele seria genético. Mas a pergunta, assim, ele é hereditário? Aí existe uma diferença. Somente em torno assim, de 15 a 20% dos casos que eles são hereditários. Então, por exemplo, o paciente tem uma alteração no seu código genético e aquilo é transmissível através das próximas gerações, né, para os filhos e para os netos. Isso é 15 a 20% das vezes. Então, assim, é a mãe que teve um câncer de mama, a avó teve, ela teve uma irmã. Então, a filha dela, se você fizer um heredograma, né, você vai ver que ela tem um alto risco. Até alguns anos atrás, ela não tinha exatamente como medir isso e comprovar se ela tinha uma alteração genética ou não. Hoje, nós temos exames, né, que você consegue, às vezes, colhe uma amostra de saliva, uma amostra de sangue, e você consegue definir exatamente se essa paciente, que supostamente tem o risco, se ela tem um gene alterado, né? Esses exames, até pouco tempo atrás, não são tão
novos, mas também não são tão antigos, e quando eles foram lançados, realmente eram muito pouco acessíveis pelo custo, mas a cada ano que se passa, o custo vem diminuindo e as indicações vêm aumentando de fazer esses exames. Daí você consegue dizer exatamente se existe um caráter hereditário ou não naquela doença. E a partir daí você tomar providências, não só para o paciente, como para as gerações futuras. Graças a Deus são muitos avanços aí, né? Muitos, né? Eu estou com mais de 40 anos praticando oncologia e eu me sinto feliz, né? E realizado de estar acompanhando todos esses avanços desses últimos anos. Eu vejo hoje como a gente trata o câncer hoje, como a gente tratava antigamente, e os resultados de hoje que são muito mais promissores do que eram antigamente. Perfeito, doutor. Peço licença a você rapidinho e já voltamos a conversar. E mudando de assunto agora, falando sobre esporte, o jacariense Eduardo Junqueira foi treinador olímpico das atletas que fazem brilhar a ginástica artística nos campeonatos mundiais. Ele nos conta um pouco da sua trajetória na matéria a seguir. Eu acho que ser chamado para a seleção foi o máximo, assim. Quando eu recebi aquele telefonema da Georgette, eu realmente fico até emocionado de lembrar disso, porque muita gente... Assim, realizei um sonho, né? Realizar um sonho de criança. O jacareiense Eduardo Junqueira foi um dos treinadores da Seleção Brasileira de Ginástica Artística para os Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro. A coordenadora da seleção, na época, era Georgette Vidor. Ela me telefonou e perguntou se eu queria fazer parte do time que ia preparar os Jogos, preparar a seleção para os Jogos de 2016. E aí, em 2015, eu me mudei para o Rio, né? Eles me ofereceram um apartamento para morar, toda a estrutura, né? A gente morava perto de onde foi a Olimpíada mesmo, onde as meninas treinavam. E aí ficamos 2 anos trabalhando lá para preparar as meninas para os Jogos do Rio, em 2016. A trajetória do atleta, que se tornou treinador, coreógrafo e árbitro, começou aqui em Jacareí, década de 70, lá no Trianon Clube. Eu tinha uma certa aptidão por esporte, né? Eu era mais flexível. E aí comecei, aí logo depois, assim, alguns anos depois, a professora já me deu uma turma para treinar. Naquela época não tinha essa coisa de, você tem que ser formado para dar aula. Era uma coisa mais aberta. E aí eu peguei umas turminhas e comecei a ensinar, ali no Trianon mesmo. Começou assim. Aí depois eu fui fazer minha faculdade, e aí depois com os resultados que foram aparecendo, fui recebendo outros convites para trabalhar em outros clubes, em São José, depois em Pinda, depois eu fui para Santa Catarina, e aí no decorrer dos anos eu fui passando por vários lugares, né? Guarulhos, Barueri, até eu chegar na seleção brasileira. Bom, se a gente fala em Seleção Brasileira de Ginástica Artística, os nomes mais conhecidos já vêm à nossa mente, não é mesmo? A Rebeca eu tive a oportunidade de treinar 2 vezes. Eu treinei em Guarulhos, quando ela começou. Durante 1 ano eu treinei a Rebeca lá em Guarulhos, ela era bem pequenininha, tinha uns 10 anos, eu acho. E depois eu a reencontrei quando eu fui trabalhar na seleção no Rio. Ela também, né, já fazia parte da seleção. Mas naquela época ela estava lidando com muitas lesões no joelho, assim, então ela quase que não competia, mas nós conseguimos prepará-la para a Olimpíada do Rio. Ela conseguiu competir, apesar das lesões todas. E eu a reencontrei agora quando eu fui a João Pessoa arbitrar uma competição lá, e ela estava indo para lá também para divulgar o evento. E aí eu tive a oportunidade de reencontrá-la. Mas treinei, trabalhei com a Flávia, com a Flavinha, com a Jade. Na época a Daniela Hipólito também estava na seleção. A Lohane. Todas as meninas que competiram no Rio, eu já tive a oportunidade de trabalhar com elas. Depois das Olimpíadas, o Eduardo foi para a Austrália, onde trabalhou por 5 anos e meio e completou 35 anos de carreira. O retorno para Jacareí
é recente. Decisão que teve como objetivo ficar mais perto dos pais que aqui vivem. Eu gostaria de ficar mais perto da minha família, né? Depois de ter viajado, né, a vida inteira trabalhando. Então, assim, se surgir uma oportunidade de um projeto com ginástica aqui na cidade, também seria uma boa, entendeu? Porque não tem, né? Jacareí não tem uma ginástica artística. É uma modalidade que está agora com uma visualização muito grande, uma procura muito grande. Então, assim, a curto prazo, trabalhar em Goiás por um ano e depois, aí não sei, talvez um projetinho aqui em Jacareí seria o ideal, assim, para mim. E olha, Porque, assim, começar onde, né, assim, começar um trabalho onde eu comecei a minha carreira, né? Tudo começou aqui. Tudo começou aqui, a minha brincadeira na rua, o primeiro clube que eu trabalhei. Então, assim, tem um lado, assim, nostálgico disso, né? De tipo assim, dei a volta e acabei aqui de novo, né? Onde eu comecei. Então, esses são os planos agora a curto e médio prazo. São esses. E voltamos a conversar com o Dr. Celso Abraão, que é especialista em cirurgia oncológica e cancerológica. Doutor, a gente fala de câncer, ainda existe muitos tabus, muitas pessoas ainda existem esse medo até da palavra câncer, mas graças a Deus hoje tem muitos avanços, né? Como você comentou, com o diagnóstico precoce, tudo fica mais fácil. Sim. Bom, eu acho que é um trabalho de todos, é um dever de todos desmistificar, né, esses tabus. Eu venho de uma geração que também é uma palavra que a gente nem falava em casa, evitava de falar. Então, é um trabalho de formiguinha diário, né, de você levar informações, e mais do que você levar informação, a informação só não resolve, você precisa conscientizar, né? Fazer só, por exemplo, eu faço mamografia todo ano, então eu recebo pacientes, né? Ah, o senhor tem feito essas mamografias? Tenho. Você tem elas? Ah, joguei fora. Né? Daí você precisa, né? Daí você pede uma nova mamografia, deu alguma alteração, será que já tinha no exame anterior? Não sabe. Não sabe. Então, as informações, às vezes, não são que chegam às pessoas, não são tão amplas, não são completas, né? Então, se eu faço o exame de mamografia todos os anos, ou uma vez por cada 2 anos, aí depende da faixa etária, tudo, o que é importante? Que ela guarde esses exames. Para que, se um dia surgir uma alteração, você poder comparar realmente se essa alteração existe. Então, assim, essas campanhas, essas informações deviam ser mais bem cuidadas. Né? E o nível de entendimento também das pessoas varia muito sobre isso. E às vezes tem pessoas, como você falou do tabu, que não querem nem ouvir falar sobre isso. Tem medo da palavra câncer. Tem não medo da querem correr palavra atrás. câncer, e é o que eu ouço todo dia. As pessoas falam: ah, doutor, não vou fazer esse exame não, porque quem procura acha. Daí você responde: mas quem acha, cura. Você só vai poder curar e fazer diagnóstico precoce se você achar. Agora, para você achar, você tem que dar o primeiro passo. Né? Tire da sua cabeça esses temores infundados. Você comentou que houve muito aumento nos casos de câncer. Isso tem a ver com a qualidade de vida que a gente vive hoje? Sim, e principalmente com os hábitos de vida. Né? Eu acho que nós estamos tendendo a ser mais sedentários. Né? A gente trabalha sentado o dia inteiro dentro de um computador. Não dá tempo de a gente comer, preparar o nosso alimento. Então você usa alimentos ultraprocessados. A grande parte dos nossos alimentos vem da indústria, não são alimentos naturais. Né? Não são alimentos pobres em fibras, né? Com muita gordura. Né? Não sei se você sabe, a gordura que dá o prazer de comer, você come um biscoito porque está cheio de gordura, e aquilo estimula você a querer comer mais.
Comer aquela bobeira, aquela besteira. Aquela picanha gostosa que é a gordura, entendeu? O biscoito está cheio de gordura. E essas gorduras, muitas vezes, não só em questão de câncer, ela pode causar outras doenças também. Então, esses hábitos somados, né, a falta de exercício físico, alimentos ultraprocessados, você não respeitar certos hábitos como cigarro, bebida, né, cigarro e bebida, né? Quando juntam as duas, você aumenta muito a incidência de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, de esôfago. Você não saber fazer uso do sol, né? São coisas relativamente, são coisas muito simples, mas as pessoas não se conscientizam disso e não aprendem a usar isso em benefício próprio. E faz com que o câncer venha aumentando cada vez mais a sua incidência. E o outro também usa, às vezes, indiscriminados de medicações, hormônios, sem orientação médica e tudo, que pode aumentar o risco. E hoje em dia, quais são os tratamentos? É a quimio, radioterapia e a cirurgia? Então, hoje a gente podia... a cirurgia tem evoluído muito, né, no câncer. Você hoje consegue fazer grandes cirurgias com técnicas menos invasivas, como videolaparoscopia, com robótica e tudo, que conseguem o mesmo rigor, né, a cirurgia oncológica, quando você vai operar um câncer, existe um rigor técnico muito grande. E essas novas tecnologias têm alcançado esse rigor clássico que você precisa ter. E como as incisões são menores, a recuperação dos pacientes é muito melhor. Então, os pacientes se recuperam rapidamente, conseguem ter alta rapidamente e evitam uma série de outras complicações. Então, o avanço na cirurgia oncológica é muito grande. Dentro, outra categoria de tratamento é a radioterapia. A cada ano vem surgindo novas máquinas, novas formas de se fazer a radioterapia, levando a resultados cada vez melhores, com menos efeitos colaterais. E hoje, quimioterapia não é só quimioterapia, a gente chama tratamento medicamentoso do câncer, porque não envolve só mais a quimioterapia. Envolve a clássica quimioterapia, mas terapias de célula-alvo, imunoterapia, hormonoterapia, uma série de medicações que atuam contra o câncer. E hoje, então, fica esse nome de quimioterapia, mas assim, a abrangência hoje é bem maior. Como o doutor falou, quem procura, cura. Não é necessário tanto Quem tratamento. procura, acha. Quem procura acha. E quem procura, cura também. E daí quem acha tem maior chance de curar. Não é necessário tantos tratamentos tão invasivos, né? Exatamente. Toda vez que você faz um diagnóstico precoce, a chance de você resolver o seu problema com um procedimento simples é muito... O exemplo mais comum, porque é o câncer mais incidente que existe, é o câncer de pele. Você pode se curar de um câncer de pele com uma cirurgia feita com anestesia local, dentro de um ambulatório, você não precisa estar dentro do hospital, com anestesia local, uma cirurgia de 15, 20 minutos, você cura um câncer. Né? Se você der, às vezes, a diferença de alguns meses, certo? Para fazer esse diagnóstico, por exemplo, um melanoma, né? no inicial, você trata com uma cirurgia com anestesia local. Se você houver um atraso de alguns meses, esse melanoma já pode se tornar metastático. Né? Você, além da ressecção local, provavelmente você vão ter que fazer pesquisas de gânglios, às vezes fazer cirurgias extensas para retirar dos gânglios, e esse paciente ainda ter que complementar seu tratamento, às vezes com tratamento medicamentoso, tipo imunoterapia, que em termos de saúde pública é caríssimo. É caríssimo, e para o paciente também. Né? E tudo poderia ter sido resolvido com uma anestesia 6 meses antes, um ano antes, com uma anestesia local, uma cirurgia feita com anestesia local. E em termos de saúde pública, né, a gente sempre tem que pensar assim. Né? O custo é muito baixo. O doutor comentou, então, que o câncer mais comum hoje em dia é o câncer de pele? Sim, o câncer de pele há muitos anos é o mais comum. Né? Principalmente num país como o nosso, que tem uma incidência solar muito grande, né? E as pessoas gostam de ir à praia e tudo. Então, o sol ajuda muito na saúde, né? Em termos dos nossos ossos e tudo, para as crianças, mas há de se saber como aproveitar o sol. E a melhor maneira de se aproveitar o sol, né, é o sol das 7 da manhã, assim que amanhece, até umas 10 horas. E se proteger também, usar o protetor solar. Isso. Mas, assim, fundamental. Né, das 7 da manhã até as 10, e depois das 15 horas, 16 horas até anoitecer,
essas duas faixas, você tem uma incidência maior de raios infravermelho. O infravermelho, ele não causa alterações nas células. Ele queima tudo, deixa vermelhinho, mas ele, diferentemente do ultravioleta, que é o sol das 10 da manhã até as 3 da tarde, o ultravioleta ele vai diretamente lá nos genes das células e pode causar alterações que podem levar ao desenvolvimento de um câncer. Então é uma coisa muito simples, né? Então você vai à praia, usa protetor, assim, principalmente aquelas pessoas que têm a pele mais clara, usem protetor solar, né, todos os dias, antes de sair de casa. Usem roupas leves, cubram as zonas, né, de maior incidência. Você sabe qual que é a região do corpo que mais toma sol? Qual? O dorso nasal. É isso aqui, ó. E todo dia, né, nos procuram, né, pessoas com um tumorzinho aqui nessa região do nariz, porque é a região que mais toma sol. E também não adianta passar o protetor solar uma vez, ir para a praia, entrar ao mar, sair, tem que repassar também. Tem que repassar. Né? E aquilo, né? A gente tá... Qual que é o melhor protetor? É o 30, 40, 50? O melhor protetor é aquele que você usa. Não adianta você comprar um protetor lá com fator de proteção alto, caro, às vezes importado, né? E não usar. São pequenos detalhes, né, que a gente... Você consegue se proteger com pequenos detalhes. Né? Você ter o hábito de comer verduras, frutas, né, praticamente todos os dias, sabe? E são alimentações ricas em fibra. Outra coisa assim, fundamental, né? É um assunto que tem que ser falado, é sexo seguro. Né? Hoje tem que haver essa conscientização na família e junto com as crianças de vacinação contra o papilomavírus. Né? E a melhor fase de você vacinar contra o papilomavírus, que quando você adquire, tanto o menino quanto a menina, mas principalmente a menina, quando adquire um papilomavírus, é o desenvolvimento de um câncer de colo de útero. Certo? Então, primeira coisa, sexo seguro, uso de camisinha. Isso é um assunto de família. Tem que ser tratado ainda criança. Tem que ser tratado, né? E outra, o que tem hoje, que passou a ser assim, uma grande arma contra o câncer de colo de útero, é a vacina do HPV contra o papilomavírus. Mas só qual que é a fase ideal de você começar a vacinação? Com 9, 10 anos. Caramba. Daí dizem os tabus. Daí né, tem muitas famílias, eu não vou vacinar minha filha com 9, 10 anos, que dá a impressão que eu estou liberando para que ela tenha uma vida sexual. Mas não é isso. Você tem que pensar na vida dela no futuro. Por que começar tão cedo? Porque quando ela tiver seus 15, 16 anos, entrar na puberdade e tudo, ela está no máximo da ação daquela vacina. Então ela entra nessa fase bem protegida. Perfeito, doutor. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. Tá. E artistas e produtores culturais, hoje é o último dia para se inscrever na LIC, a Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Jacareí. Essa lei visa selecionar projetos para financiamento via incentivos fiscais. Se você for aprovado previamente pela Fundação, o projeto recebe autorização para captar os recursos previstos na lei municipal, no valor máximo de até R$100 mil. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente através do link disponível no fundacãocultural.com.br. E está começando mais um episódio e nessa edição você ficará por dentro do que há de melhor nessa semana. Se liga! Oi, gente! Tá começando mais um episódio e nessa edição você verá tudo o que há de melhor para garantir a sua diversão durante a semana. Então se liga! No sábado, dia 15, às 18 horas, haverá oficina de rima com Kalik no Ponto de Cultura Ilê das Pretas. Kalik é MC e já participou e organizou eventos por todo o estado de São Paulo. Não perca a oportunidade de aprender e aprimorar suas rimas. Já no domingão, a partir das 11 da manhã, vem aí o Palmares em Movimento, Ritmos e Resistência. O evento também acontecerá no Ponto de Cultura Ilê das Pretas e terá música, sarau de poesia, oficina e outras diversas atrações. E vale lembrar que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível.
E avançando um pouco, no dia 18, terça-feira, haverá curso de teatro às 19 horas no Ponto de Cultura dos Doutores Coloridos. Então aproveite para curtir e relaxar até mesmo durante a semana. E a nossa programação chegou ao fim, mas claro que você pode ficar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau! E voltamos nossa conversa com o Dr. Celso Abraham. Doutor, comentamos um pouquinho sobre o câncer, sobre os pacientes, né? Mas a gente também vê que a família também sofre. Como que é a importância desse apoio psicológico, não só para os pacientes, mas também para quem está por perto, a família, os amigos? Você tocou num ponto que a gente tem um projeto muito bonito, eu me emociono muito com esse projeto que nós desenvolvemos. A gente sempre diz, né, na nossa equipe, que quando o paciente nos procura com câncer, o câncer é apenas o último problema que ele adquiriu, certo? E que veio ainda exacerbar todos os outros problemas. Todo mundo tem seus problemas, né? E às vezes daí você ainda fica doente, aquilo mexe com tudo. Mas nós temos várias frentes de trabalho em termos desse apoio psicológico, tanto para o paciente quanto para a sua família. Mas tem um projeto que eu me envaideço muito, e fico muito orgulhoso desse projeto que nós desenvolvemos, que é para as crianças que têm pais com câncer. Como você aborda isso com essas crianças, né? Então, eu vou te falar o seguinte, há uns anos atrás, no século XX, isso é 20 e poucos anos atrás, 26 anos atrás, né? O que era mais comum quando a gente recebia? Você recebia uma paciente com 60 anos, com câncer de mama, acompanhada da sua filha de 30, né? E daí aquela senhora vinha com a filha de 30 anos, adulta, e você conseguia conversar, explicar como que vai ser o tratamento, como que vai ser a cirurgia, a radioterapia, essas coisas todas, e a filha adulta dando um maior apoio. O que é hoje o nosso dia a dia? O câncer de mama está afetando mulheres cada vez mais jovens. Então, é muito comum hoje nós recebemos, né, mulheres com 30 anos com câncer de mama, daí ela vem ao consultório, ao ambulatório, né, com a sua filhinha de 5, 6, 7 anos. Sem saber o que está acontecendo. Porque ela não tem com quem deixar essa criança. E você precisa falar sobre essas coisas, sobre cirurgia, sobre efeitos colaterais, sobre queda de cabelo, sobre náusea, vômito, né, na frente de uma criança. Então, junto com o serviço de psicologia, eu quero aqui citar o nome da nossa doutora Maria Luísa, nossa psicóloga que está à frente desse projeto, que é uma atenção especial para essas crianças. Então, nós convidamos, com a permissão dos pais e tudo, nós explicamos para essas crianças o que é o câncer, o que é essa fase que a mamãe ou o papai está passando. A gente mostra para elas o que é uma central de quimioterapia, o que são esses remédios. A gente explica para essas crianças, nós preparamos essas crianças para eventuais perguntas que elas receberão dos seus coleguinhas da escola. Nossa, sua mãe está doente, sua mãe está com câncer, sua mãe vai morrer. E a gente dá todo esse preparo. É um trabalho assim que, nossa, eu fico até emocionado assim, de ter desenvolvido isso, e os resultados são excelentes. E não só isso, né? Daí, quando nós começamos com isso, a gente descobriu que nós tínhamos 2 grupos de mulheres, ou de pacientes de uma geral. Aqueles pacientes que nós sabíamos de antemão que vão evoluir bem, vão fazer um tratamento e vão ter uma chance muito grande de cura. Você prepara bem essas crianças. Mas tem pacientes que nós sabemos, pelo grau às vezes que não chega, o paciente pela primeira vez, mais avançado, que não vai evoluir bem e que provavelmente esses pacientes virão a óbito daqui a algum tempo. Então a gente já começa a trabalhar, né, todo um preparo de luto para essas crianças e para a família. Então, e a gente tem conseguido assim, resultados excelentes nisso. E esse apoio também impacta no tratamento da paciente, né? Ela se sente protegida, amparada, né? A gente tem um lema que nós não estamos, a nossa equipe não está, nós não tratamos câncer, né? Nós ajudamos pessoas a viver melhor.
né? Não importa quanto tempo que ela vai passar com a gente, ela vai ficar, se curar e viver eternamente com a gente, ou ela vai viver pouco tempo. No tempo que ela passar com a nossa equipe, ela vai ser amparada e vai ser tratada, e a gente vai fazer com que ela viva melhor. Há muitas histórias, né, de superação, de esperança. Muitos. Essas histórias são fantásticas, né? E que mudam a vida para melhor. Depois que passa por uma experiência como essa, né? As pessoas se reinventam, né? Se reinventam, às vezes, nos relacionamentos com os filhos se aproximam, casamentos que estavam distantes se aproximam. Às vezes também acontece o contrário, mas ninguém passa incólume a um tratamento. As pessoas se modificam. Então, a gente tem todo um olhar desse cuidado psicológico para o paciente e para os seus familiares, e agora um especial para as crianças. Muito legal. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. Tá bom. No próximo bloco, você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da segunda sessão ordinária e vai saber detalhes sobre as vagas de emprego temporária para o Carnaval 2025. A gente volta já. A Câmara Municipal convida a população para a audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2024. O evento será dia 25 de fevereiro, às 18 horas, na Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes 74, Centro, e terá transmissão ao vivo pelos canais 39.2 UHF Digital, 12 da Claro, em nossas redes sociais YouTube e Facebook, e também pelo aplicativo da TV disponível para Android e iOS. Participe! Audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde. Câmara Municipal de Jacareí, trabalhando em prol da população. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na segunda sessão ordinária do ano. O vereador Silfarne, do Cidade de Salvador, do PL, comentou sobre o projeto do Paulinho dos Condutores, do Podemos, que cria o título Mulher Empreendedora do Ano em Jacareí. O vereador elogiou a iniciativa. Confira. Quero parabenizar aí o autor desse projeto, o Paulinho dos Condutores, a proposta que visa reconhecer a força da mulher, que promove, assim, igualdade, desenvolvimento econômico. Acho que é muito importante, sim, tá? E eu quero dizer que eu sou favorável. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, também se manifestou acerca da mesma propositura. O petista analisou o conteúdo do documento e ressaltou que a solenidade vai servir de incentivo às mulheres da cidade. Veja. Ações justas. E o fato de um vereador votar contra o projeto não quer dizer que ele está votando contra as mulheres. Não é essa simples lógica, né, que ocorre ao a gente analisar o discurso de quem votou contrariamente. Dizer que ontem dezenas de mulheres não puderam ir trabalhar, dezenas de mães que não puderam ir trabalhar porque não tinham com quem deixar seus filhos com alguma espécie de deficiência. A Rede Municipal de Educação ontem foi contra a mulher empreendedora. Essa é a verdade. Muitas me procuraram aqui no gabinete. Então, essa preocupação também deve ser da casa. Garantir que essas mulheres tenham respeito, não é? E possam empreender com tranquilidade. O meu voto é favorável.
Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com o Dr. Celso Abraão. Doutor, a gente comentou um pouquinho sobre crianças nesse acompanhamento com a mãe, mas amanhã é o Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Qual que é o câncer mais comum entre as crianças? As crianças, o câncer pode aparecer nas crianças desde de um recém-nascido, né, até a adolescência. Então, existem vários tipos de câncer que vão depender da faixa etária que estiverem. Os principais cânceres nas crianças são os cânceres de rim, tumores de origem nervosa, neuroblastomas, você tem tumores do sistema nervoso central, você tem leucemias, linfomas, uma série de tumores, né? Eu fico contente que aqui na nossa região nós temos um hospital, né, de oncologia infantil, que é uma referência e um orgulho para nós aqui, o excelente hospital que é o GRAAC, né? E um outro ponto fundamental é tentar se fazer o diagnóstico precoce nessas crianças, né? Que às vezes é difícil você fazer um diagnóstico precoce de câncer numa criança, né? Que às vezes a criança não sabe expressar os seus sintomas e tudo. É um pensamento que não vem, às vezes, à cabeça do médico, às vezes num pronto-socorro, não é? Tratar câncer é difícil, né? Em crianças é mais difícil ainda, assim, né? Esse impacto, né? Às vezes, os tabus. Então, o dia de conscientização do câncer infantil é para realmente lembrar, né, que o câncer existe, eles são potencialmente curáveis, as crianças têm uma coisa interessante também, a reação das crianças ao tratamento é muito boa, relativamente até melhor do que os adultos. Os índices de cura nos cânceres infantis alcançam patamares muito altos, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê com muito carinho, com muito otimismo e tudo. E mais um serviço que existe aqui na região, que é exemplar. Quando a gente fala de criança, gera ainda uma maior sensibilidade, Uma né, angústia também. maior, né? Uma ansiedade maior, envolvimento maior. Doutor, você é idealizador da Rede Carinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que é a Rede Carinho. A Rede Carinho, ela é um serviço que ajuda as mulheres, né? Principalmente, ela foi criada primeiramente para isso, para agilizar o diagnóstico do câncer de mama. Nós fizemos alguns estudos aqui na região e nós descobrimos que pacientes, mesmo que tenham um convênio, por exemplo, né, pode demorar até 260 dias entre ela sentir um nódulo, uma alteração na sua mama, fazer todos os exames e iniciar um tratamento cirúrgico ou quimioterápico, né? Em 260 dias, eu posso te afirmar, o tumor cresce e muda o estadiamento e muda os tratamentos, ele deixa de ser um diagnóstico precoce. Então, nós começamos nos debruçamos sobre essa questão, esse problema, e procurar uma solução para isso. E a solução que nós encontramos foi, primeiro, envolver, aqui na região, nós temos hoje mais de 30 parceiros, entre médicos, clínicas, laboratórios, né? Nós fizemos acordos de nível de serviço, visando com esse objetivo, agilizar, né, as pacientes que possuem queixas ou exames que mostrem alto risco para o câncer de mama. Certo? Então, a mamografia alterada, BIRADS 4, ela tem um risco. Você sabe que essa paciente tem um risco. Essa paciente não pode entrar numa fila normal de exames. E muitas das vezes essa paciente não sabe nem por onde começar, né? Exatamente. Então, a Rede Carinho, ela foi feita para isso. Como que ela funciona? Ela funciona com uma equipe de enfermeiras navegadoras treinadas e uma plataforma eletrônica. Nós contratamos uma startup e desenvolvemos todo um sistema, né, de agilização. Quais que são os nossos resultados hoje? Numa realidade que orbitava em termos de 260, 270 dias, hoje a gente tem conseguido fazer o diagnóstico com 25 dias, 26 dias. Não tem esse avanço, né, doutor? Um avanço muito grande. A rede, vocês podem acessar a Rede Carinho, né, pelo site, pelo Facebook. É gratuito? E é gratuito, é um serviço gratuito, né? As pacientes recebem todas as informações, né, necessárias e nós ajudamos as pessoas para que elas possam ter uma agilização no seu diagnóstico. Nós começamos com mama e agora nós já estamos com outras linhas de tumores, iniciando outras linhas de tumor para causar um impacto maior ainda. É um trabalho realmente, também outro trabalho que nós desenvolvemos que nos dá muito orgulho de poder ajudar as pessoas. Legal. Dá para a pessoa saber por onde começar, né? Por onde dar o primeiro passo. Exatamente. Porque as pessoas ficam perdidas, né?
O que eu faço agora? Liga para a Rede Carim. Né? Fala, olha, eu tenho um exame assim, o que eu faço? Vou receber todas as orientações. É só pesquisar, então, Rede Carinho. Rede Carim. Perfeito, doutor. Peço licença a você novamente mais uma vez e já voltamos a conversar. Tá. E falando sobre emprego, o PAT aqui de Jacareí está com 220 vagas abertas para o trabalho temporário durante o Carnaval 2025, para exercer 3 funções, de 1 a 4 dias. São vagas para auxiliar de limpeza, controlador de acesso e para segurança de eventos. Todas as vagas exigem um ensino fundamental completo, mas não é necessário ter experiência na área. As informações sobre documentação e encaminhamento para as entrevistas estão disponíveis no site da Prefeitura. E as obras na rua Diogo Fontes já duram mais de 1 ano e continuam causando transtorno aos moradores do Nova Jacareí. Confira detalhes na reportagem. Este cenário tem sido uma realidade constante para os moradores da rua Diogo Fontes, no bairro Nova Jacareí. As obras, que já duram mais de 1 ano, vêm afetando diretamente suas rotinas. Nosso maior problema aqui é a morosidade da obra. Era uma obra que estava estimada em 14 meses, início de setembro de 2023. Estamos chegando no final de 2024. As ruas, à base de terra, lama, a ponte não foi liberada para passagem de carro. Moradores que precisam de ambulância, precisam levar os filhos até a creche. Por muito tempo teve que dar a volta até a pista para fazer esse retorno aqui. A situação levantou questionamentos do vereador Hernani Barreto. Eu acompanho essa questão de perto, não é de agora, desde 2013, 2014, quando veio um recurso através do PAC 2, mas nesse ano, quando a gente já teve o início e a evolução da obra, eu percebi que estava com atraso. E em abril eu fiz o pedido de informações para saber quando a população teria um pouco mais de conforto com a conclusão dos trabalhos. E a resposta foi que em agosto isso ocorreria, mas nós já estamos em dezembro e a obra não foi concluída. O secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura explica o motivo do atraso. A gente tem um problema sério na cidade, que é a falta, vamos dizer, de um desenho para saber exatamente onde passam, né, as tubulações de água, de esgoto, de gás, parte elétrica e tudo mais. E com isso, muitas vezes você inicia esse processo de escavação e acaba descobrindo que existem esses obstáculos. E se tratando de água, né, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque o rompimento de uma dessas adutoras, você vai deixar toda uma região, nós estamos falando aí de mais de 30 mil moradores naquela região, sem água. Então é necessário que haja uma coordenação entre o SAI, o pessoal da Congás, o pessoal às vezes da própria Telefônica, para que esse trabalho seja feito em conjunto, né? A ausência de trabalhadores no local também tem incomodado os moradores. Porque o negócio, tem dias que não vem ninguém trabalhar. Hoje mesmo tem bastante gente trabalhando. Há uns dias atrás aí a gente fez uma filmagem, não tinha ninguém, sumiu todo mundo, entendeu? E a obra está praticamente, vamos dizer assim, parada, porque olha a situação que está. O barro que está, quando chove isso daqui, não passa carro, não passa, está uma dificuldade tremenda. A gente tem que lembrar que essa obra da Diogo Fontes, ela não é feita somente num único ponto. Ela atravessa toda aquela região, inclusive hoje o pessoal está trabalhando muito forte na questão da recomposição do pavimento, né, onde foi feita toda a escavação. E esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado, como eu disse para você, por conta que ali passa a rede de água, a rede de esgoto. Então ela tem que ser feita com muito cuidado. E aí o trabalho mais forte, mais pesado, que é a parte da canalização do córrego, ela dá a impressão que ela fica parada, mas nós estamos com 2 frentes de trabalho. Então, às vezes, essa sensação não é o que a gente vê quando está no local. Sobre a conclusão das obras, o secretário informou que o término está previsto para o início de fevereiro. E voltamos nossa conversa com o Dr. Celso Abraão. Doutor, já estamos indo para o final do nosso bate-papo. Foi uma conversa muito legal, deu para tirar várias dúvidas, tenho certeza quem está nos assistindo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por esse processo tão desafiador. Bom, eu primeiro vou dar uma mensagem para quem não está passando, né? Sempre procure informações, né? Mas hoje é muito saber onde buscar essas informações. Infelizmente, as redes sociais, a internet, às vezes elas são bombardeadas de fake news, inverdades, e isso causa infelizmente, um retrocesso muito grande, o mal que isso causa quando as pessoas são mal informadas, né? E isso existe demais. Então, converse com o seu médico de confiança, né?
Se você for ao médico, você ficou com dúvidas, procure uma segunda opinião. Isso é muito comum hoje em dia, não há problema nenhum. Os médicos trabalham muito com o serviço de segunda opinião, para você ter certeza que realmente, né, do seu diagnóstico e da conduta que está sendo adotada. Para os pacientes que já estão doentes, né, sempre é muito importante a elucidação de suas dúvidas. Tire as suas dúvidas com os seus médicos, com as enfermeiras. Ninguém trata câncer sozinho, né? É necessário sempre uma equipe de médicos, de especialistas, de enfermeiras, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, para dar todo esse apoio. Então, converse com todo mundo que trata de você. Não fique remoendo, às vezes, dúvidas infundadas. Isso pode causar até um estado depressivo, né? Envolva a sua família, né? Os tratamentos modernos hoje têm todo esse envolvimento familiar, que é todos unidos, né, em prol da recuperação do paciente. E nunca perca a fé, nunca perca a esperança, né? A todos os dias, praticamente hoje em dia, todos os dias, todas as semanas, surgem novidades e novas perspectivas, né? E um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado a você, Maria Eduarda, e a toda a equipe aqui da TV Câmara por essa oportunidade de levar informações tão importantes, né, em prol da prevenção, do tratamento de uma doença tão importante como o câncer. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, viu? Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais! A Câmara Municipal